como implementar gestão de serviços usando a ISO 20000, ok? Isso ajuda muito quando você está em ambientes hostis, que aqui no Brasil é praxe, né? Você sempre tem alguma coisa para fazer, informação para isso, né? Então, essa é a ideia dessa palestra aqui, e deixa eu passar algumas coisas básicas para vocês. Essa é a agenda, falar um pouquinho da ISO, não sei o quanto vocês conhecem disso. Depois, o que as pessoas mais conhecem é IT, o que rola de um contra o outro, o que você precisa saber disso, erros que acontecem com as pessoas normalmente, aonde se aplica, e uma espécie de implantação do jeito que a gente faz aqui, como é que a gente implementa tudo que a gente aprende em ISO, e já fizemos em diversas empresas. E, no fim, como é que se chega a ter esse conhecimento, tem um jeito de fazer isso aí. Como interagir, tem 2 lugares aí. No bate-papo aparece tudo na minha frente aqui, eu respondo na hora. Claro, o que quer que a gente converse sobre o assunto aqui, eu terei prazer em responder. Tem perguntas e respostas também, mas está no mesmo lugar. De uma certa forma, o bate-papo aqui é tranquilo. Interação com esse sistema para essa palestra aqui. Então, não tem muito segredo, né? Bom, esse aqui sou eu. Eu tenho formação de Master em ISO 20000, e não são muitas pessoas que têm essa formação no mundo. Foi uma oportunidade que eu tive, e depois disso eu consegui ficar muito atrelado a tudo que eu faço com ISO 20000. Quer dizer, não só com ISO 20000, qualquer ISO. O fato de eu ter a formação nisso aí não me isenta de tentar entender as demais, porque a lógica é mais ou menos a mesma. E nessa empresa aqui que eu trabalho, a gente tem a construção de cursos sequenciais. Nós procuramos sair do lugar comum de ter curso de fundamentos somente, que é as pessoas, quando vão comprar um curso de fundamentos, elas compram por preço. E quando elas vão comprar uma formação, preço é um fator importante, mas a pessoa quer qualidade naquilo que ela vai inserir na vida dela. Então, os cursos intermediários nossos, a gente tem o privilégio de saber que quem vem aqui, muitas vezes, recebeu indicação de alguém que já passou por aqui. Isso, para nós, é uma questão de orgulho, inclusive, de construir os cursos sempre com esse racional. Qualquer curso que a gente faça, inapelavelmente, a gente monta modelos de formação. Então, todo e qualquer curso tem uma sequência aqui na profissão das pessoas. Fazemos combinação de cursos, por exemplo, temos formado pessoas como Prince com Agile, né? A pessoa se transforma num Scrum Master. Isso é interessante porque tem uma carência danada desse tipo de profissional no mercado, e mesmo gerente de projeto, que tem de gerente de projeto que não tem nenhum certificado e acha que o PMP resolve os problemas do planeta, não está brincando. Todo jeito é o modelo como a gente atua, sempre procura dar formação, sai do curso de fundamentos. E esse aqui é um curso intermediário, esse assunto aqui, ele versa um curso intermediário de ISO, que é muito, muito diferente de um curso básico, que praticamente é uma extensão do ITIL. É até modorrento o curso de Foundations aqui em qualquer lugar, né? Bom, a ISO existe há muito tempo, num par e passo aí com outras iniciativas. Então, esse slide aqui está com pontos azul escuro, em que momento apareceu o ITIL, né? Versões ou edições aí, de acordo com a filosofia dos mantenedores, né? O ISO aconteceu mais ou menos por aqui. Primeira vez que ele apareceu, ele tinha outro nome, ele tinha uma BS atrás disso, que era uma British Standard, que tentava padronizar o básico do ITIL. Então, o ITIL existiu, apareceu essa standard e acompanhou por um longo tempo essa que é a BS 15000.
E aí, num determinado momento, criou mais massa crítica e, por incrível que pareça, a ISO 20000 usava tudo o que o ITIL tinha, inclusive aquilo que não era treinado. Então, as pessoas tinham formação de V2, que era praticamente um híbrido, que era apoiado em 2 dos 8 livros que tinham na época. Então, o ISO veio muito mais completo quando foi lançado em relação ao que existia de ITIL. Isso foi um dos motivos, inclusive, porque foi feito a versão V3. E, de novo, na versão V3, houve um parelhamento disso, depois parelhou com COBIT e por aí vai. O que aconteceu de interessante é que o ITIL foi revisto e a ISO reviu também a norma para ficar bem parelho com o modelo de referência. É como se fosse um triângulo, a ponta do triângulo é a ISO e a base é o ITIL. Então, você tem, nessa proporção, nessa forma de pensar, você tem o ISO como sendo a essência do ITIL. São bem parelhos nesse aspecto. A ISO 20000 já tem uma estrutura, como toda norma, baseada em documentos. Então, tem uma série de documentos, mas num primeiro momento, quando se lança, você lança 2 documentos. Um que tem o mínimo, as especificações, se fosse certificar o que vai ser olhado, e normalmente o documento subsequente é um guia de orientações. Como seria bom se eu fizesse isso, né? Então, praticamente quando você olha para uma norma ISO, esses 2 documentos, às vezes tem mais um, que é o genérico, explica mais ou menos qual é a lógica toda, e quando você olha para uma norma ISO, documentos saem ao longo do tempo. Hoje já deve ter uns 8 documentos, e cada um é uma pegada. Então, um deles ensina como fazer uma avaliação, o outro ensina a conciliar com alguma coisa, e assim vai. Cada documento tem um objetivo. O que é interessante é que quando alguém vai certificar uma empresa ou vai fazer o racional de qual é o básico, a parte 1, que tem 30 páginas, basta. Ela é um bom guia para isso. Essa aqui é uma sequência dos 8. Vocês podem ver também que não é numerado sequencialmente, né? Da 5 pulou para o 9, coisas da ISO, coisas da entidade. Ela não tem obrigação de seguir a numeração. Ela segue uma lógica da qualidade do tipo do documento. Então, vocês veem que, se alguém quiser implementar e não sabe, tem um documento para isso. Se alguém lida com cloud, tem um documento para isso. Se alguém quer fazer, inclusive, a analogia de um com o outro, tem um documento que mostra como isso é feito. Então, não quer dizer que você tenha que ter esses documentos, tem uma outra coisa também. Eles saem com anos diferentes e não necessariamente precisa atualizar. Então, atualizou a 20000-1, a 20000-2, a traço 11 sai depois, a 5 é mais antiga e não precisa atualizar porque ela se mantém atual. Características desses documentos. Como é que a gente tem esses documentos? Em inglês, se compra no site da ISO. Em português, você compra na BNT e não espere ter tanto, né? Vai ter o básico. 1 e o 2 tem lá no site da BNT e são documentos que não custam caros para uma empresa. A empresa, às vezes, gastaria com bom grado isso e muito mais se pudesse organizar certas coisas. Na linha do tempo, se a gente olhar a evolução dessas normas e desses frameworks, né? Você tem aí um parelhamento, como eu havia dito. Isso tudo para poder manter transparência, poder dar sustentação um para o outro, e assim vai. Bom, como é que a gente chama isso, né? As pessoas têm mania de chamar metodologia para tudo. Essas duas aqui, nenhuma é metodologia. A ISO 20000 é uma norma. Quando você raciocina com norma, você tem ou não tem a qualificação para ela, e o ITIL é uma coleção de práticas, quer dizer, coleção de coisas que as pessoas fizeram ao longo do tempo, e os colaboradores desse livro, todos eles são da indústria, todos. São centenas de pessoas que foram organizadas por arquitetos e forneceram as suas experiências, então você tem uma quantidade muito interessante de exemplos de orientação como fazer. O que o ITIL não diz claramente é naquela quantidade muito boa de ideias, qual seria o mínimo que eu teria que ter, ou por onde começar. Então,
Você pega um exemplo, você pega o gerenciamento de incidentes, tem, sei lá, 100 boas ideias no ITIL. Com a ISO, aquelas 100 boas ideias são ótimas se você fizer 5 coisas básicas que precisa, senão você não sustenta o processo. Então, quando você raciocina com a ISO, você orienta a organização a fazer o mínimo. E, normalmente, a organização não faz. Ela faz um monte de coisa bacana, mas não faz o mínimo para a coisa andar. Uma outra forma também de falar da ISO é que ela não fica falando de processo. Processo isso, processo aquilo, eu estou fazendo isso, aquilo. O racional é falar de forma um pouco mais abrangente. Você fala sistema. Você implanta um sistema para sustentar a norma. O que é legal por algumas características. Né? O sistema dá uma sensação de movimento e, por outro lado, também tem uma ironia fina. Né? Você pode colocar a culpa no sistema, se as coisas não funcionam. E é mais ou menos o que a gente faz na vida. Né? Quando você trabalha com um sistema, você ou melhora ou o sistema deteriora. Então, a ideia por trás do fato de usar ISO é bem interessante por causa disso. Bom, a norma é um documento, né? Essa aqui é uma cópia chapada. E é um documento que traz o consenso do mínimo a ser feito, que dá essa capacidade sistêmica não só de avaliar o que está sendo feito, como típico raciocínio de uma norma, propor um caminho para você melhorar. Então, não perde viagem. Se você faz uma avaliação por ISO, dá para misturar tudo, dá para fazer por ISO, misturado com COBIT, mas você consegue determinar, por exemplo, se está próximo ou longe do mínimo, o que é muito bom. Porque as pessoas, muitas vezes, têm um jeito de enxergar as coisas se achando, né? Já fiz tudo, já tenho de tudo, mas aí, quando passa por algum tipo de avaliação, vê que fica incipiente, principalmente quando essa avaliação vem depois de um desastre, um grande incidente ou algum tipo de auditoria que aponta a dedo. Então, numa situação como essa, se você tem um mínimo, provavelmente você se sai melhor do que quem tem buracos. Né? Então, a ideia é esse tipo de racional que está por trás desse documento. Às vezes as pessoas falam, você tem a ISO? Sim, o cara tem um documento guardado em PDF dentro do computador. Não vale, né? Fala desse jeito. Então, quando você tem a norma e sabe, aprende esse curso, por exemplo, ele ensina a usar, porque você fica o tempo todo manipulando esse documento, mesmo pessoas que têm o expert, que vêm com o expert, eu formei centenas de experts, devo ter formado por volta de uns 500 ou 600, sempre tem expert nesses cursos. Os caras começam a falar assim, por que eu não fiz isso antes? Normalmente o expert tem uma visão holística, né? Enxerga onde as coisas têm que fazer e qual seria o racional por trás daquilo, mas não tem essa aptidão para reduzir as coisas. Às vezes faz o contrário, né? Começa a dar muita saída e não sai para lugar nenhum. Quando você usa uma norma para balizar teu pensamento, ajuda nesse aspecto. Outra coisa, né? Usando a norma, ela não a certificação numa empresa não é requisito. Você pode trabalhar num lugar que isso não faz muita diferença, mas você tem uma forma de orientação que é simplificada, que é a ponta do ITIL. Né? Então, você diz qual é o mínimo e orienta sempre, não a TI, orienta o que você faz para o cliente. Típica coisa do Lean, típico raciocínio da ISO, esse tipo de coisa você não consegue fazer andar sem manter essa filosofia. E outra coisa, ela é pronta para uso, né? Ela tem uma série de orientações internas. Se você pegar e sair mexendo, provavelmente vai achar ela muito complicada pela forma como ela está estruturada. Mas, olha, normalmente as pessoas ficam muito satisfeitas de começar a mexer com isso e ver que os processos, inclusive, estão aglutinados num contexto que tem sentido para quem trabalha na gestão de serviços de TI. É engraçado que a gente usa algumas terminologias que nem sabe que veio da ISO. Por exemplo, chamar os processos configuração, mudança e liberação, que nem todo mundo tem os três. Muitas empresas dão a banana para a liberação, fazem mal feita a configuração e a mudança é mapeada. Né? Se você não tem esses processos minimamente instituídos, você pode dizer o seguinte, você não tem controle. Claro assim, né? Então, se você tem
alguma solução de incidente ou alguma estrutura para fazer o atendimento das requisições, o gerenciamento de problema faz parte do bloco. É comum a organização não ter melhoria contínua em processos de resolução. A ISO te leva para esse senso comum. Nos processos de relacionamento, é comum as pessoas não terem um racional ou para fornecedor e difícil você encontrar o relacionamento com o negócio representado. Mal e mal você tem, às vezes, nível de serviço, que é um raciocínio tático e não tem catálogo, por exemplo. Então, é interessante que você, ao raciocinar para o mínimo, você dá sustentação para aquilo que se chama governança de TI de uma forma bastante orientada. Bem tranquilo, o tipo de suporte que esse raciocínio permite. Existem alguns mitos, né? Por exemplo, as pessoas costumam falar assim, erro comum, né? Peraí. Erro comum de que devem ser evitados quando se fala, né? Implementar norma, né? A pessoa fala, não, essa empresa tem ITIL. Ninguém tem ITIL. Você usa o ITIL como referência. Você escuta esse tipo de coisa no mercado, é bom para botar a culpa no ITIL, mas o livro não se mexe, né? E o livro também ele te dá um racional que funcionou em inúmeros locais que se prepararam para aquilo, né? O resultado do trabalho. Às vezes você fica sem fôlego. E outra coisa, tem gente que fala que sabe IT só fez foundation, que absolutamente não te leva para lugar nenhum. Né? Outra coisa, que isso é relacionado com a infraestrutura de TI. Está errado. Você tem toda a parte de gestão, de contratos, de relacionamento, que é muito importante numa organização e não necessariamente está de forma sistêmica nas empresas. Né? Foi feito para grandes empresas. A primeira empresa que se certificou em ISO 20000 no Brasil, a empresa inteirinha, da portaria até a última pessoa, tinha 17 pessoas. Então, uma empresa com 17 pessoas consegue tirar uma certificação de ISO 20000 e trabalhar debaixo dela. Vocês verem como não é complicado. Evidentemente que é diferente de uma empresa que tem 17 pessoas e uma que tem 10.000. Há um certo volume de necessidades a ser respeitada, mas não é uma coisa para empresa grande. Muito pelo contrário. Vai burocratizar? Não, você vai pensar para o mínimo. Você tem que fazer o mínimo. Não fez, aí tem alguma coisa que está dando chance ou dando sopa ao azar. O futuro é cloud. Vocês viram que tem até isso para cloud. Né? Quer dizer, uma hora a cloud dica, né? Se alguém não tem isso estruturado. Porque mesmo quem provê serviço de cloud, vai ter que ser a esperança dos outros. Né? Fiz um curso de ITIL Foundation. Essa aqui é a balela do mercado no Brasil. É impressionante isso. Você escuta uma coisa dessas e só não ri para não deixar a pessoa constrangida. Né? Quem trabalha em TI provavelmente passa por limitação de capacidade, falta de agilidade, auditoria apontando o dedo, pessoa dizendo que TI gasta muito, recurso insuficiente, pessoal incompetente, ou inadequado, ou insatisfeito, mudança de TI esculhambando o dia a dia, parando coisa que não dizia, entrega, diz que vai entregar e não entrega, fora do prazo, estoura orçamento. Quer dizer, pode ser que em algum lugar não esteja com essa condição, mas uma coisinha dessas todo mundo tem. Né? Como é que um gestor administra esse tipo de necessidade? Como é que se depara com esse tipo de coisa, que é o normal, que você mais encontra nas organizações? Pode-se fazer um monte de coisa. Ok? Como aqui o racional está em cima de ISO, o que você pode fazer é pôr em prática. Né? O que eu tenho aqui? Peraí. Sim, tem mais um pouquinho. Aumento de custos, incidente com risco para o negócio, problema com o fornecedor, não atender regulamentação, limitação de capacidade, isso aqui eu tirei dentro da ISO. Essa lista é o tipo. É a mesma lista, é uma lista parecida de partidas. A mesma coisa, você tem que tentar ver onde é que estão os pontos de dor. Então, normalmente para você pegar esses pontos, não necessariamente todos, às vezes você tem um incidente aí, um que é mais forte, e aí você vai por cima desse ponto e vê por onde você começa, onde você mexe.
A ISO é interessante porque ela procura certificar apenas um serviço ou localidade. Ela não certifica um catálogo inteiro. O problema é que você tem que colocar aquele determinado serviço bem arrumadinho. E isso contamina a organização. Eu tenho pessoas que estão usando o ISO 20000 há 5 anos que eu conheço, o pessoal da Vectra, por exemplo, no Recife, e lá qualquer pessoa que tenha o período da certificação e consegue ver como era antes e depois da empresa, fala, olha, hoje não vive mais sem isso. A gente está praticamente muito dependente do que a ISO nos propicia, inclusive como empresa. O nosso diferencial competitivo foi a organização que a ISO trouxe. Então, tem esse tipo de coisa, né? Tem empresa e empresa, tem pessoas e pessoas, tem gestores e aqueles que conseguem efetivamente ser respeitados por serem isso. Uma coisa interessante, né, é que você pode colocar esse negócio em prática, normalmente, dentro de uma organização, como se fosse um provedor de serviço. Você vai enxergar a organização como um cliente. Então, qualquer tamanho de empresa pode fazer isso. O consenso é o mínimo do que deve ser feito. A certificação não é requisito, porque como ela é orientada ao cliente e ela foca na geração do valor, você implementa um sistema e tira proveito disso. Se a empresa resolve tirar a certificação, é um pouco a mais. Na verdade, vai se disciplinar um pouco as coisas e a empresa vai ficar em condição de ser auditada. Okay? E a empresa passa a ter essa distinção. Então, o resultado desse tipo de trabalho que você consegue ver é que, no mínimo, se atende bem o cliente, vai entender a prioridade do cliente interno e externo, vai haver um atendimento contínuo, baseado no mínimo que precisa. Um exemplo, desenvolver acordo de nível de serviço. Principalmente com a coleta de indicadores constantemente analisada, fazendo um trabalho de gestão palatável na organização, né? Fazendo aquilo que se chama melhoria contínua mesmo, né? Um pouquinho de cada vez. Né? Esse é o tipo de raciocínio que, quando uma empresa entra nesse ritmo, ela se admira por crescer. Não dá aquelas tentativas de salto sem o menor sentido, que é criar uma ruptura. Às vezes precisa, mas na maior parte dos lugares não é assim que a coisa vai. Né? Você deveria, né, tentar transformar a organização, que não é uma tarefa fácil. Isso todo mundo sabe. Bom é você ter algum tipo de bagagem para isso. O interessante é que a gente fala assim, mas não tem empresa disso no Brasil. Tem sim. Tem um monte. Peguei um pouquinho aqui para caber no slide. Tá? Tem tudo isso aqui. Vocês podem olhar que não só tem empresa de serviço também, tem pequena, tem grande, tem banco. Ok? Então, isso que eu peguei direto do site da PMG. E só fui copiando os logotipos e jogando nessa página, até encher. Só no site da PMG tem 1000 empresas, mais ou menos, que tem esse credenciamento lá listado. E você vê que, principalmente algumas empresas aqui, elas usam isso como diferencial competitivo, onde elas atuam. Né? Como é que implanta um treco desse? Evidentemente que isso se aprende de uma forma mais estruturada, mas a gente começa da onde? Né? Definindo o que é que você vai fazer, orientado normalmente para a organização, depois você faz uma avaliação inicial, isso é um clássico, né? Você vai no médico, tem que saber o que você tem antes de tomar remédio, isso em teoria às vezes parece meio absurdo, as pessoas querem a solução sem olhar o problema. Você depois disso constrói um racional, um projeto, aqui eu coloquei business case, porque é um termo genérico para projeto, e você tem que fazer uma análise de viabilidade, e aí toca o teu projetinho para estabelecer principalmente o sistema de gerenciamento de serviços. A estrutura organizacional, a comunicação faz parte desse caminho, e aí é interessante que dá para notar diferenças depois que um projeto desses começa no primeiro e segundo mês, que você não vai ficar olhando, né? As coisas vão começar a acontecer. Também você não implanta tudo de uma vez, você cria um modelo em que as coisas vão meio em ondas. Até aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, ninguém fez, só jogar embaixo, eu respondo, ok?
tem aí no chat, à vontade. Não tem o menor problema em falar sobre o assunto. Eu estou sempre envolvido em algum tipo de certificação desse tipo. Ainda bem. Vamos ver, como é que eu uso isso, né? Então, nesse lugar que está listado aqui, ó, existe esse negócio funcionando. E o Exim mudou recentemente o nome desses cursos aqui para alinhar exatamente e outras disciplinas que usam esse termo avançado de expert. Então, uma outra coisa também é que esse curso, que é o que eu estou falando aqui, ele equivale, é como se você fizesse, dada o contexto dele, como se você estivesse fazendo, por exemplo, os 4 intermediários de capability do IT, num curso só, porque ele abrange tudo. Então, você acaba tendo uma correlação de conhecimento e de esforço muito parecido com o que você aprende nos 4 cursos intermediários, cada um no seu quadrado, é claro, né? Porque os cursos intermediários têm uma carga de horas muito maior. E quando você vai aprender a trabalhar com ISO, né, você vai aprender a trabalhar com o mínimo, né? Então, nesse aspecto, eu quis colocar esse slide aqui para mostrar a equivalência. Tem uma característica deste curso em específico que a gente está usando neste curso. Parte do contexto que tem no curso de cima, que é o ITSM Expert, que está lá, né, o ISO Expert. Isso, para quem é expert de IT, por este ano somente, o Exim está nivelando o curso e quem tira esse certificado aqui acaba recebendo esse aqui também, se for expert. Se tiver intermediário, esse aqui ele não serve. Se a pessoa tiver o título de IT Expert, ele consegue galgar esse bônus. Caso contrário, é a proposta do curso. A pessoa tira o certificado de Specialist, ou, como é uma aglutinação dos conhecimentos que você tem em outros cursos, você chama ele de Associate também. E aí se alinha com essa dinâmica. A gente faz esse curso de diversas formas. A gente costuma trabalhar, principalmente cursos intermediários, eles não podem ser enfadonhos. As pessoas vêm para praticar. Então, mesmo quando a gente faz à distância, não é e-learning, a gente faz EAD. Né? A gente faz um trabalho de ensino à distância. Então, existe pessoa do outro lado, o ITSM é o ISO 20000. Sim. É que essa é a denominação que o ITSM usou. Então, a gente não tem como ideal ficar batendo slide na cara da pessoa. Esse curso, inclusive, quem já o fez, fica querendo até mais. Porque é interessante, o tempo todo fazendo apresentação, estruturando ela, vendo como é, e é uma troca intensa que, por exemplo, não recomenda para quem só quer ver, é um curso que não é legal para quem não gosta de participar, aquele que quer ver os outros fazer alguma coisa não é legal, e também não é para concurseiro, isso é para quem quer ser profissional do assunto. Se é para enfiar esse certificado no currículo, não é legal, porque tem que fazer essa parte. Né? A pessoa tem que ter um tipo de desafio profissional que coloque esse tipo de assunto como um complemento de carreira. Eu fiz esse curso, não sei quantas vezes eu fiz, acho que umas 15 vezes. Todo mundo sai assim, extremamente satisfeito com o uso do material. Eu continuo conversando com as pessoas, né? Então, as pessoas estão usando o que aprenderam. Então, o legal desse curso é que ele é um hands-on que você sai mais esperto do que quando entrou. A gente procura usar interações dessa forma. Vem gente de todo lado do Brasil para fazer esses cursos. Então, as pessoas às vezes têm outras formações. Se tem alguma coisa de arte, ajuda para chuchu, claro.
porque você vai pensar no mínimo do que aquilo foi proposto numa amplitude maior. Já tive feito esse curso para pessoas que só tinham um foundation, também tem um ganho para isso. Quanto mais você traz de bagagem, mais você tira proveito disso. Isso é batata. A gente faz exercícios desse jeito, né? Você abre um slide desse, então, uma empresa aconteceu, não sei o que lá, foi solicitado a você traçar um plano, preparar a apresentação em grupo. Então, é interessante que se transfere o controle de uma ferramenta parecida com essa aqui para os alunos, em grupo, cada grupo não enxerga um ou outro, e aí você faz as pessoas praticarem, inclusive sabendo que estão disputando o resultado adequado, o melhor resultado com outro grupo. É legal esse tipo de coisa. Então, a gente costuma fazer esse curso e as pessoas esquecem de coffee break, é um barato. Nesse aspecto é um barato. Então, a gente tem um prazer danado de propiciar isso para o mercado, inclusive em base regular. A pergunta de sempre, né? Quando tem? Esse curso, a gente tem agora, para quem está aqui, eu tenho a lista das pessoas, tem duas coisas que a gente pode fazer. Nossa, não saiu nada aqui? Tem que sair alguma coisa. Ah, está aqui. Não, peguei o slide errado. Aqui. A gente tem, se não tem o fundamentos, a gente tem e-learning. E se a pessoa tem o fundamentos, a gente dá desconto no specialist para a pessoa. A gente faz o que for legal para que as turmas sejam bem montadas. Tudo tem português e da forma como a gente estrutura, né, não existe como meta que a pessoa tenha que vir aqui. Normalmente vem aqui no escritório quem quer. Não há uma necessidade, né, de vir aqui. A gente preparou aqui, eu vou abrir aqui para vocês. Alguém perguntou alguma coisa se eu fazer isso. Então, eu vou abrir, enquanto eu respondo essa pergunta. Eu abri um questionário para vocês aí. A ideia, inclusive, é ser bem assertivo. Nós conversamos sobre esse assunto, pode interessar a vocês, né? Agora, tem uma pergunta aqui. Eu pretendo fazer o IT Expert, fazer a prova do Associate esse ano. Qual o nível do ITSM que eu vou ter o certificado? Se você não tem Expert, você vai ter o Associate ou Specialist, né? É isso. Você vai ter esse título. E se tirar o Expert até dezembro deste ano, o ICSIM faz equalização. A partir disso, os cursos, para que você tenha o Expert de ISO, tem que fazer o curso de Expert específico. Então, se alguém aí for Expert, é uma boa chance. Não quer dizer que não vai poder fazer isso de outra forma depois, mas ganha, para quem é Expert, ganha um curso, na realidade, a mais, né? Você tem a chance de fazer um curso ali, né? A ideia nossa, inclusive, é que as pessoas neste curso sejam bem-sucedidas. Eu não me lembro, a última turma eu fiz no mês passado, em junho eu tive um noturno, e o legal desse negócio é que, mesmo à noite, tem uma pegada legal. Venha para fazer exercício, aprender, mexer em papel, sai cair isso debaixo do braço e pausar. Você vai ficar um samurai com esse negócio. Eu, pelo menos, tenho feito isso com as pessoas, é muito gratificante. Se alguém tiver dúvida, eu tenho as avaliações dos cursos que eu posso compartilhar com quem quiser. Vocês têm meu e-mail para falar, me manda avaliação. Eu pego a avaliação dos alunos, mando para vocês, que verem o que os caras acharam do curso. Se foi legal, se não foi surpreendente para muitos, né? Então, a ideia aqui, inclusive, se vocês querem saber de alguma outra coisa, a empresa vive disso, né? Então, se a gente faz um curso desses, tem sempre a expectativa de que a gente possa prover para o mercado aquilo que a gente sabe fazer. Então, está aí. Eu tinha planejado fazer em 35 minutos, fiz em 36. Espero que tenha sido bom para vocês aí esse tipo de esclarecimento rápido, né? Palestra num piscar de olhos. E aí eu gostaria de agradecer a presença de vocês e ficar à disposição para perguntas. Está aqui aberto lá o chat para fazer perguntas. É só clicar e fazer. Ok? Eu estou deixando o pool aberto se alguém quiser. Tem uma pessoa respondendo aí.
Se vocês quiserem mais alguma coisa, por favor, pergunta, eu adoro perguntas. Ok, falou, Luiz. Mesmo se você quiser conversar alguma coisa comigo lá, pode pular por cima lá do atendente, tanto eu quanto o Felipe aqui, que ministramos esse curso, estamos à disposição, inclusive, para falar e fazer. O legal aqui é que a gente gosta do que a gente faz, né? E esse curso é um dos que eu mais gosto de fazer. É aquele que eu sinto a diferença, fazer esse curso com as pessoas. É bem legal. E o curso, ele tem 3 dias, viu, Newton? Tem 3 dias. E à noite você faz ele, dá 3h30, 4 horas por noite, mais ou menos, uma semana. Então, esse que está agora marcado, se eu não me engano, é de dia. Está na grade lá, mas o pessoal lá esclarece isso. Eu sei que se prepare para uma coisa legal. Então, em 3 dias, você faz um apanhado de informações aí, que normalmente muda o jeito das pessoas serem. É bem legal. Ok, gente? Então, muito obrigado. Fico à disposição de vocês. Obrigado pelas perguntas, comentários. E uma tarde boa para vocês. Sempre ganhei muita medalha. Ok? Um abraço, gente. Tchau. Newton, a gente faz esse tipo de curso em EAD. As pessoas fazem no Brasil inteiro. Se for para fazer no Rio de Janeiro, precisaria ter um racional para isso, né? Porque não há nenhuma diferença. As que fazem aqui conosco, elas fazem, inclusive, às vezes aqui, fico em casa, não há distinção. Eu não vejo. Trabalhe-se em grupo usando o computador. O que não é legal é você estar numa conexão ruim, ok? Mas isso é exceção hoje em dia. Então, eu não vejo o problema geográfico. E faz muito tempo que não dou esse curso com todo mundo numa sala só. Mas há muito tempo. Ok? Então é isso. Falou, Nilton. Um abraço a todos.